Mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mariana e hoje eu vou falar algumas coisas que eu aprendi com a minha mãe, que foi uma mãe solteira. Olá, sejam muito bem-vindos. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço já que você curta, comente aqui o que você aprende com a sua mãe, que a gente sempre aprende coisas todos os dias, e eu vou falar o que eu aprendi com a minha em específico. Na verdade, aqui eu pretendo abordar pelo menos uns 4 pontos. Se eu passar e lembrar de alguma coisa, vai ser de crédito então, tá? Bom, a minha mãe, ela me criou basicamente sozinha, tinha ajuda assim da minha tia, tinha ajuda de algumas pessoas, mas assim, o grosso foi ela, né? Minha mãe, ela não tinha marido, e aí tudo que eu tenho de referência familiar, ou a maioria das coisas que eu tenho de referência familiar, vem dela, e eu queria compartilhar algumas coisas que na minha cabeça fazem muito sentido. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o que eu vou falar aqui está basicamente relacionado a dinheiro. Não pensem que são outros tipos de coisas. Eu acho que de criação, por exemplo, né? Apesar de que minha mãe tem muitas coisas assim de criação que eu acho que fazem sentido. Mas o vídeo aqui a gente vai tratar de coisas relacionadas a dinheiro mesmo, tá? Então a primeira coisa é economizar dinheiro. Como economizar dinheiro, né? A minha mãe, ela sempre teve isso muito forte lá em casa. Então, teve uma época da nossa vida que as coisas, quando a gente era pequena, que as coisas eram escassas. Então, não tinha como economizar dinheiro. Zero dinheiro, zero economizar dinheiro, né? Mas a minha mãe, ela pensou que ela queria construir a nossa casa. E aí eu lembro que na época que ela foi construir a nossa casa, o dinheiro era todo para isso. E aí eu lembro da reforma, assim, de subindo as paredes. Eu tenho essas imagens na minha cabeça até hoje. E eu também lembro de uma coisa muito peculiar, que eu andava, assim, eu sempre fui uma criança que, mesmo com todas as condições, assim, minha mãe sempre cuidou muito bem da gente. Mas, por exemplo, nessa época, as calcinhas da gente, elas, né, quando elas perdiam um elástico, a gente ficou um tempinho aí, um período com as calcinhas sem elástico, justamente porque a minha mãe precisava construir a nossa casa, era o mais importante pra gente naquele momento. Então, a gente passou alguns tempos aí que era com esse perrengue, e que na minha cabeça faz todo sentido, porque a gente precisava muito ter a nossa casa, né? Então, assim, pra gente fazer mais sentido, pra ela fazer mais sentido, e eu entendo completamente que pra mim também faz todo sentido, e era isso. Então, minha mãe, ela sempre focou muito nas coisas, economizou pra poder construir alguma coisa, né? Então, primeiro ela construiu a casa, depois ela conseguiu comprar uma loja para ela poder trabalhar, porque ela trabalhava com mercadorias, né? E aí, aos poucos, ela foi fazendo essas coisas, e ela sempre mostrava pra gente: agora eu tenho tanto, já consegui economizar R$ 2.000, agora eu tenho R$ 5.000, agora eu tenho R$ 6.000, 7.000. E a gente ia acompanhando essa evolução dela até que ela conseguisse investir esse dinheiro em alguma coisa. Então, assim, fazendo com que ela parasse de pagar aluguel, por exemplo. Dentro disso ainda, né, mas já seria a segunda dica, minha mãe, ela pensava muito no que comprar e para que comprar. Então, assim, na hora de comprar, as coisas têm que ter um sentido. Ela vai comprar um brinquedo pra gente? Vai, porque nós somos crianças e precisávamos de brinquedos, e ela comprava um brinquedo. Mas nada era exagerado, sabe? Ela era muito consciente de tudo. Então, por exemplo, não precisa a gente ter roupas de marca, né? A gente precisa ter roupas de qualidade. Então, a qualidade é muito mais importante do que a marca. Então, a minha mãe, ela sempre priorizou isso. Eu tinha roupas, por exemplo, que duravam 10, 15 anos, 20 anos. Eram roupas muito boas, de malhas muito boas, que ela conseguia comprar. E eram super acessíveis, inclusive ela era dona de loja de roupa, né? Ela tinha uma loja de roupa, então ela sabia escolher muito bem. Minha mãe sempre teve muito tato para isso, mas a gente não tinha, por exemplo, nada da Nike, nada da Adidas, enfim, eu não sei nem se posso estar falando aqui o nome das marcas. Enfim, a gente não tinha nada de marca, porque o importante era a gente ter coisas que, poxa, fossem durar, né? E a minha mãe também não procurava comprar coisas que... não comprava coisas que fossem... de algum tecido que ela via que não ia durar muito tempo e tal. Então ela sempre pensava nisso.
E na minha cabeça fazia muito sentido. Ela era uma mãe solo de 2 filhas, então eram 3 pessoas ali que dependiam dela. Como não fazer sentido isso, né? Então a gente não tinha nada de marca. Eu fui ter, por exemplo, um tênis de marca quando eu tinha 36 anos, e a minha irmã teve um tênis de marca quando ela tinha, sei lá, 31 anos. Não, acho que minha irmã nem tem com 30 anos, sabe? Algo assim. Então, pra gente faz muito sentido. A gente teve somente quando a gente já tinha trabalho estabilizadas, com casa, enfim. Acabou que isso nunca virou uma questão pra gente. Outra coisa também que a minha mãe fazia, que eu acho que faz muito sentido e eu trago muito pra cá, é o valor para as coisas importantes, né? E aí, o que seria isso? Ela não deixava de dar coisas importantes pra gente. Então, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, ela comprou um computador pra mim e pra minha irmã. Era um computador da Positivo e era um computador, assim, né, que a gente sabe, a vida útil dos computadores da Positivo não eram muito longas, mas a gente usava, inclusive, aquela internet de escada, e era isso, a gente tinha esse computador. Então foi a nossa introdução ali dentro de casa, porque na escola a gente também a gente já teve acesso a computadores, enfim, na escola mesmo. E isso só durante o ensino fundamental, porque no ensino médio eu não tive acesso, mas enfim. Mas a gente já tinha esse computador em casa que ajudava bastante. Então, assim, o computador a gente teve porque ela entendia que isso era bom para o nosso futuro, né? Porque a gente precisava estudar, já estava entrando na era dos computadores e tal, então isso era importante. Obviamente, o computador da Positivo não durou muito tempo, e aí ela comprou um notebook. Comprou primeiro o notebook pra minha irmã e depois comprou um notebook pra mim, um de cada vez. E aí ela comprou porque ela sabia que isso era importante também pra gente estudar, enfim, essas coisas. Aí outra coisa também que era importante, assim, era o curso de inglês. Eu fiz o curso de inglês, a minha irmã também. E a gente fez todo, assim, sabe? Até o final, não desistimos. E depois eu fiz espanhol, mas quando eu fiz espanhol, eu já fiz com o meu dinheiro, eu já tinha... Acho que eu fazia mestrado, algo do tipo. Enfim, aí eu paguei por conta própria, mas o inglês foi ela que pagou e ela entendia que isso era importante pra gente. Inclusive, foi muito importante pra mim mesmo, porque durante um período da faculdade eu pegava muitas coisas em inglês e acabou que o meu inglês até avançou mais por conta disso, né? Então, assim, ela pagava o que era essencial. Ah, estudo é essencial, eu vou te dar. Roupas, eu vou te dar roupas de qualidade, não roupas caras, né? Roupas de marcas, roupas caras, vou te dar roupas de qualidade. Então, tudo era baseado nessas coisas e que fluiu muito bem, sabe? Deu muito certo. Eu e a minha irmã somos formadas, cada uma tem seu emprego, ninguém morreu por conta disso. E aí, a última coisa que de dica, assim, que eu tenho da minha mãe, é fazer a sua própria aposentadoria, sem depender necessariamente do governo, né? Então, ela tem o MEI e aí ela paga, né? Mas ela criou a própria aposentadoria dela, do jeito dela, que são os investimentos dela, né? São as coisas assim que ela faz até hoje. Então, ela se aposentou um pouco mais nova, assim, ela se aposentou com uns 50 e poucos anos, né? 50, 51. E porque ela construiu as coisas dela e ela continua construindo até hoje, porque ela fala que essas coisas são da aposentadoria dela. E é uma coisa assim que eu admiro muito e que eu também pretendo seguir, porque faz todo sentido, sabe? É você ter a sua própria renda ali, sem depender de outras coisas, né? Então, assim, ela abdica de muitas coisas, ela acaba abdicando ou abdicava, né? Que hoje em dia nem precisa mais abdicar de nada, assim, né? Mas... Enfim, quando ela era mais nova, ela abdicava de algumas coisas para poder construir isso e chegar lá na frente ela poder ter, por exemplo, se ela precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa, ela tem de onde tirar, tem como se manter. Na minha cabeça faz todo sentido você não depender somente da aposentadoria do governo, porque pode ser que chegue lá na frente e as coisas não deem tão certo como a gente espera. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz total sentido. E é isso, se você aprendeu alguma coisa com a sua mãe, seja mãe solteira ou mãe casada, deixa aqui nos comentários pra gente saber também. E também pode ser coisas que façam sentido pra você e façam sentido pra gente também. E é isso, eu espero que você curta esse tipo de vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!